Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje gostaria de tratar com vocês um assunto sobre o compositor Darius Milhaud e, na verdade, é um livro que eu terminei de ler sobre ele, então eu quero trazer aqui no canal alguns vídeos, né, sobre alguns pontos desse livro e o primeiro deles é sobre composição e teatro, que eu acho que é algo interessante aí, né? Que vários compositores seguem o canal, mas vai servir para outros artistas também, né? Sejam de teatro ou de artes associadas, né? Que a gente sabe que muitas das artes aí tem uma associação que é interessante, inclusive o cinema vai ter tudo a ver com esse assunto aqui. Então, é mais precisamente o livro, né, que eu terminei sobre ele, esse aqui, Darius Milhaud em Pauta, uh, escrito pelo Claude Rostan, que na verdade é uma entrevista que ele faz, né? O Claude faz com o Darius. Então, achei bem interessante e essa questão eu vou ler os trechos e vou então explanar um pouquinho sobre isso, né? Não quero fazer um vídeo muito denso aqui, mas apenas um vídeo como complemento a outras questões que eu já justamente trouxe no canal, que são questões relacionadas aí a justamente composição e teatro, né? Mas também já trouxe no canal composição e ópera, por exemplo, né? Composição e outras artes, inclusive artes plásticas. Né? Então é mais um vídeo aí sobre esta união das artes. Então, é assim que o Das Milhaud se expressa, tá? Ele começa falando o seguinte: aqui o contexto é sobre uma composição determinada dele para cena ou para teatro. Ele fala o seguinte: servia primeiramente, ou seja, a música servia primeiramente para marcar uma entrada, ou seja, a entrada da peça, exatamente como um projetor, mas com a exigência suplementar de que a música deve evocar psicológica ou sentimentalmente a personagem que entra ou que vai entrar. Então, né, essa é a primeira função, digamos que aqui ele vai citar algumas funções da música dentro do teatro que ele julgava interessante. E então essa é a primeira, né? Ou seja, que a música fazia as marcações das entradas, certo? Só que não qualquer música com qualquer marcação, em qualquer marcação, né? Mas uma música que expressasse a questões voltadas aos personagens que entrariam logo após a própria marcação. Então, nesse caso aqui, ele queria que essa música evocasse psicológico ou sentimentalmente a própria personagem. Mas a gente pode, inclusive, quem sabe, amplificar isso aqui e pensar que, né, isso poderia entrar para o próprio lado mais psicológico também, né? Talvez coisas que o personagem já viveu ao longo da peça, então essa entrada ela poderia trazer isso, né? Um pouco como o próprio Wagner às vezes fazia, né? Aí, com os leitmotivs, daí em diante, por mais que o Darius Milhaud não gostasse dos leitmotivs, e nem de Wagner, né? Mas aqui é apenas um exemplo, né, para a gente ver que essa questão psicológica também é possível de ser expressada, né? O vínculo a determinado motivo musical com determinada questão psicológica, ou mesmo a questão de uma música que, né, denote, evoque, tente evocar algum sentimento determinado, né? Que aluda a isso e tal. E aqui não vou entrar, né, no debate aí se a música consegue expressar sentimentos ou não, não é essa a nossa questão, mas, né, como é a música de cena, ela acaba tendo sim um vínculo com essas questões, né? Mais ou menos. E aí o próximo passo que ele coloca é, em segundo lugar, ela servia para criar um clima, uma atmosfera por trás de uma passagem qualquer do texto. Aqui, então, papel do cenário, papel sonoro. Isso é bem interessante nessa questão da música quanto cenário sonoro. É um conceito que ele usa aqui. Eu já tinha utilizado isso em textos meus um pouco mais antigos. E é engraçado que eu, de novo, encontrei essa palavra aqui, né, que é cenário sonoro, que eu achei bem interessante, que é um conceito que eu acho bem interessante. Né? Então, mais uma vez, ela servia para criar um clima. Ou seja, isso já ou dentro da cena, ou poderia ser anterior também, né? De algum modo, assim, um interlúdio, alguma coisa assim. Mas ela não serve agora para marcar um ponto determinado, mas o que? Para criar um clima determinado dentro da própria cena. E nessa medida, ela atua como uma espécie de cenário sonoro, porque o cenário no teatro, o quê? Ele expressa determinada questão também, determinados símbolos, né? E determinado
enfim, uma localidade, né? Pode ser uma localidade, mas podem ser símbolos, pode ser coisas inclusive mais abstratas, né? O cenário. E a música não deixa de ser então uma espécie de cenário sonoro se tida nesta concepção aqui, ou sob esta concepção, certo? Porque ela é como se fosse um cenário acústico, né? Que ficasse junto com o cenário ali a ficar em volta do personagem, né? Dando aquela ambiência, vamos dizer assim, né? E por fim, ele diz que podia também intervir a título de elemento dinâmico para sustentar ou amplificar um movimento dramático, dar-lhe mais intensidade. Ou seja, agora que ela não como um cenário sonoro, nem como algo que vai marcar entradas e evocar algo psicológico necessariamente, mas a música enquanto intensificadora do drama, ou de um ponto dramático dentro do enredo. Então você tem aquela cena, por exemplo, sei lá, mais amorosa, vamos dizer assim, ou uma cena de algo mais agressivo, vamos colocar assim, e aí você pode ter uma música para acentuar aquilo ali. Isso dentro da ópera é muito mais óbvio, inclusive, né? Uma cena muito trágica, você vai ter uma música, né, que tenta expressar aquilo ali e vai tentar colocar ali nuances determinados dentro da música, acentos dramáticos, né? Mas no teatro isso nem sempre é trabalhado, porque muitas vezes a música teria que entrar do nada justamente naquela cena. Então, um pouco mais, não é o que é mais difícil, mas o diretor ele acaba tendo que ter um pouco mais ali de cuidado, né? Para ele não colocar a música só naquele momento e ali acabar mais tirando a atenção das pessoas do que colocando, mas ao mesmo tempo, né? Ele tem que conseguir pontuar aquele ponto específico, ou melhor, pontuar aquele drama específico, aquele movimento dramático específico, né? Para então fazer a música ter esse papel aqui que o Dallas está falando. E, finalmente, segundo ele, então, podia acontecer só a título de ligação entre duas cenas durante uma mudança sob a forma de interlúdio mais ou menos longos. Então, aqui ela já não necessariamente teria a ver, né, com o cenário acústico ou com a pontuação de um momento mais dramático, etc., mas como que um interlúdio instrumental. Né? Muitas vezes ali você precisa trocar o cenário, etc., então a música pode atuar ali como, né, um meio de manter a atenção das pessoas, né? Mas também pode existir enquanto justamente uma ligação entre dois pontos da peça, né? O compositor pode trabalhar com motivos ou texturas, etc., que já existiam antes, com as que vão existir depois, para então criar uma ponte justamente entre partes da peça, né? Então é bem interessante. Bom, esses são aqui os 4 pontos básicos que ele coloca. Talvez existam outros, né? Mas, né, não é a minha ambição aqui abordá-los, apenas fazer um vídeo aí mais rápido para vocês sobre essas questões que eu acho bem interessantes e acho que acrescenta um pouco aí aos temas do canal, e vou trazer mais questões desse tipo, talvez algumas também a mais aqui dentro desse livro mesmo. E deixem esses comentários, pessoal, também, se quiserem pedir determinados temas de vídeo, né? E vamos conversando sobre estes outros assuntos. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.